programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa desse programa. Você que nos acompanha através da rádio Arca da Aliança, 93.5, também através da rádio Voz do Bom Pastor, de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através da rádio São José de Mafra, 96.9. Eu sou Web Rádio, na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. Acolhi aqueles que estão sempre aqui e ajudam a fazer esse programa também. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Olá, Padre Gélio, olá, nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Vida Pastoral da Diocese de Joinville, que vai ao ar aí por diversas rádios, como o Padre Gélio já apresentou. Esse programa Vida Pastoral dessa semana tem aí vários conteúdos de destaque, né, para você acompanhar aí do começo ao fim, já ficar ligadinho, ficar aguardando aí o que vai acontecer na edição de hoje. Então, além do nosso momento aqui de leitura do Evangelho desse domingo, também vamos falar aí sobre, né, o quadro Você Sabia? E vamos falar aí um pouquinho, trazendo alguns conhecimentos, curiosidades sobre liturgia, mais uma vez. Lembrar, né, que este mês de julho, que começa hoje, dia 1º de julho, na nossa diocese é o mês missionário do dízimo. Então também temos aí algumas informações para você acompanhar esse mês do dízimo na nossa diocese. E vamos também aí no quadro de notícias, ou mais para frente, durante o programa, passar mais uma vez sobre festas juninas e julinas. Você que ainda não teve a oportunidade de participar de alguma, fique ligado aqui no Vida Pastoral para não perder nenhuma data aí disponível ainda nos próximos dias. E então fique ligado aqui conosco. E depois eu falo mais um negocinho que deixar minhas colegas darem a sua saudação também, senão eu vou ficar dando palestra aqui no começo do programa. Olá, ouvintes, olá a todos que estão acompanhando Vida Pastoral. O padre comentou das rádios, web rádios, mas se você perder um pouquinho desse Vida Pastoral, se você não conseguir ouvir até o final, você pode ouvir tanto no nosso Spotify, procurando por Vida Pastoral, ou agora, né, uma novidade, esse vai ser o 3º programa que a gente vai postar no YouTube também. Não tem vídeo, né, infelizmente, não vai poder ver as nossas carinhas, mas vai poder ouvir as nossas vozes falando sobre o que vai acontecer no Vida Pastoral, que o Edu já deu um spoiler. Era isso que eu ia me atravessar no meio, viu? Mas mais pra frente eu falo de volta. Foi telepatia. Olá a todos os nossos ouvintes, olá Padre, Edu, Carol. É muito bom estar com vocês em mais uma edição do programa Vida Pastoral. Não lembro, acho que não prestei atenção se a Carol já falou a edição desse programa, Carol. Não falei. Então é todo seu, fique à vontade. Essa é a edição número 356 do dia 1º de julho. E como o Eduardo falou, estamos começando o mês missionário do dízimo, né? Esse mês que lembramos o sentido da partilha e que também traz no seu nome missionário. E por uma coincidência, e para celebrar, eu acho que não exatamente o dízimo, mas esse carisma, que também é do padroeiro de nossa diocese, neste final de semana a Diocese de Joinville está com mais de 80 pessoas na cidade de Balneário Rincão para o Congresso Missionário Regional. Então, celebrando, né, o quesito missionário, colocando em prática tudo que sempre ouvimos e que faz parte também desse carisma da nossa igreja. Inclusive, eu, Eduardo e Padre Gélio, nesse momento, estamos também em Balneário Rincão, neste congresso. A magia da edição, estamos em 2 lugares ao mesmo tempo. Falando na possibilidade de escutar o Vida Pastoral pelo YouTube, estou começando a acreditar que a gente encontrou o ambiente do nosso público, né? Porque no Spotify nós temos... Tá disponível o programa lá, né? Mas a gente sabe que é pouca gente que escuta. E também não dá pra comentar por lá também. Não tem muita interação, né? Mas no YouTube, semana passada a gente anunciou que estava colocando no YouTube, aumentou já as visualizações. Olha. E temos comentários novos. Opa! Comentários da semana passada, né? Mas são comentários.
Então, o Ayrton comentou de volta, dizendo, né, estou ligado, ouvindo o programa. E tivemos também o comentário da Cristiane Fortunato, que, se eu não estiver confundindo as pessoas, é lá da Paróquia Santo Antônio. Também mandou, adorei o programa. Então, agora fica o desafio mais uma vez. Se você está gostando do programa, quer deixar aí o seu comentário, passa lá no YouTube. E se continuar aumentando o número de comentários, visualizações, daqui a pouco a gente coloca uma câmera aqui no estúdio e publica verdade. em vídeo também, né? Porque o trabalho é quase o mesmo. Então, a gente aproveita a deixa e para deixar o conteúdo mais interativo, mais dinâmico e possibilitar mais locais de evangelização também. O que o senhor acha dessa ideia, padre? Sim, pode ser. Vai mostrar a beleza aqui de cada um de nós também, né? Pra gente poder falar quando tá com frio, que tá de casaco, todo mundo vai ver a gente com várias camadas de casaco. E Mas também esse é bom... inverno tá meio furado, né? Pelo amor de Calma, Deus. calma, vai Mas mudar. assim, Mas tá bom. Às vezes que a gente fez o programa com imagem, né, na Arca da Aliança, foi muito legal essa interação, as pessoas puderam conhecer um pouquinho também, né, o estúdio da Arca, né, existem tantas transmissões ao vivo por lá, mas faz algum tempo que não é, né, não mostra o estúdio. Não sei se vocês chegaram a mostrar o estúdio de rádio durante a pandemia, durante os programas. Sim. Muito pouco. Era bem pouco o estúdio, mas era gravado aqui no Sim, estúdio sim. também, né? Então eu acredito que seria uma ótima oportunidade também pra mostrar qual que é o nosso local de fazer vida pastoral. Dando continuidade ao nosso programa, possamos ir preparando o nosso ouvido, o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, seja ela física, seja através também do celular, possa pegar em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da Igreja na sua totalidade, com a dimensão estrutural, hierárquica, sacramental através do apóstolo Pedro, e com a dimensão missionária de levar a palavra de Deus aos confins da terra através de Paulo. Essa solenidade não quer apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da Igreja, mas o próprio Cristo, que escolheu e confiou esta missão de serem esses dois as bases, as colunas da Igreja. Para entender a missão dada por Jesus, é preciso ver se compreendemos o que é ser discípulo de Jesus. Por isso Jesus faz essa pergunta fundamental: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então o povo em geral não conseguia compreender, por isso alguns disseram: é um profeta, é João Batista que ressuscitou. E Jesus pergunta aos seus discípulos, aos que estão próximos, caminhando com ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
a verdadeira identidade e missão de Jesus é respondida por Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O próprio texto nos afirma então que é Deus mesmo que inspira Pedro a dar essa resposta. E assim Jesus confia a missão árdua de conduzir a igreja. Jesus confia ao mesmo tempo e capacita, dizendo: darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Esta é a responsabilidade da igreja, de ser ligação, mediação entre o céu e a terra. Isto é feito através da continuação da missão de Jesus, mas também através dos sacramentos. Quem se torna discípulo, e é através do batismo, assume também uma missão, por mais variada que seja numa pastoral, no movimento, numa comunidade, seja uma missão além fronteiras, ou seja, em outro estado, em outro país, sabe que enfrentará dificuldades. Que dificuldades, padre? Incompreensões, calúnias. E assim também enfrentaram Pedro e Paulo, mas eles enfrentaram até a morte, o martírio, deram a vida por causa da palavra e do evangelho. Pedro e Paulo, um apóstolo constituído no grupo dos 12, o outro apóstolo chamado após a ascensão. Os dois têm formações e culturas diversas, mas são revestidos do mesmo amor a Cristo e ao evangelho. Na primeira leitura desse final de semana também vai nos dizer que Pedro foi libertado da prisão de Herodes. Ele que foi preso, açoitado, mas continuou firme na missão que o próprio Jesus lhe concedeu. Já na segunda leitura desse final de semana, a gente também vai acabar ouvindo que Paulo reconhece que o seu martírio está próximo, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Reconhece que Deus sempre esteve ao seu lado e lhe deu forças. Possamos nós também reconhecermos que somos chamados por Deus, somos enviados por Ele. Embora tenhamos dificuldades durante a nossa missão, o Senhor está ao nosso lado e nos dará forças, nos capacitará para cumprir a missão. Sejamos perseverantes na fé. Rezemos de modo especial nesse final de semana pelo Papa Francisco, sucessor dos apóstolos, que ele possa continuar desempenhando com amor e sabedoria a condução da igreja. Rezemos também por todos os bispos, de modo especial pelo nosso bispo Dom Francisco Carlos Bá. Hoje sempre da igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz impresso sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu.
Acabamos de ouvir a canção Hino de São Pedro e São Paulo, de Miriam Collin. Padre, no dia de São Paulo, né, a gente também lembra os animadores dos grupos bíblicos de reflexão, que tem São Paulo como padroeiro. Não sei se o senhor sabe explicar pra gente um pouquinho qual a relação, por que São Paulo é o padroeiro dos animadores do GBR? Assim como na época de Dom Orlando foi escolhido, então, São Paulo como padroeiro, porque São Paulo sempre foi em missão, por diversos lugares, por diversos países. Assim, o Grupo Bíblico de Reflexão também sai em missão. É uma igreja em saída, como o Papa Francisco fala agora, mas desde aquela época o Bispo Dom Orlando também falava nesse sentido, que a gente precisa não só se reunir dentro da igreja, mas a igreja ir ao encontro das pessoas, não só esperar as pessoas virem para dentro da igreja. Então o grupo de reflexão tem esse interesse, e a gente se reúne nas ruas, às vezes 2, 3 ruas, às vezes é uma rua só, já é um grupo bíblico de reflexão. E ali faz a reflexão da palavra, do evangelho, e a grande missão própria de São Paulo foi anunciar o Evangelho. E esse Evangelho, então, através do Grupo Bíblico de Reflexão, que é refletido de modo especial na terça-feira, depois ele então, meditado, feita homilia no próximo domingo, próximo sábado, próximo final de semana. Então, essa importância de São Paulo, e que nós possamos ter esse mesmo ardor de São Pedro e São Paulo, mas de modo especial ali, de São Paulo, de irmos em missão e anunciarmos. A gente tem tantas pastorais e movimentos, né, que tem e cada uma tem um carisma, cada uma tem uma forma de evangelizar e que é tão bonito, né? Mas o GBR existe há tantos anos na nossa diocese e existem tantos grupos diferentes, né? Cada um com um formato, tem grupos até ecumênicos, que são formados por pessoas de outras religiões que também participam dos grupos bíblicos de reflexão. Esses dias vi uma foto no Instagram do Padre Dúlcio, que teve, não sei se foi uma celebração, como se fosse uma missa na casa, ou foi um encontro GBR, mas a família que acolhia não era católica. Então eu achei isso tão, tão bonito, né? E assim como esse exemplo dele, tem tantos outros, que eu acho que o GBR, os animadores, as pessoas que participam, também a gente tem que sempre valorizar, né? Tem que lembrar com carinho, tem que ver esse formato de evangelização. Isso, com certeza. A importância que ele tem, e seja realizando o próprio grupo, daí também algumas paróquias têm missa toda a semana, outras têm só uma vez por mês, às vezes a missa é nas casas, às vezes a missa é na igreja, então cada paróquia também tem um pouco da sua característica, mas a importância de a gente fortalecer cada vez mais esse laço entre as famílias, também é intuito não só de anunciar o evangelho, mas anunciar a fraternidade com pessoas da rua, às vezes pessoas, como você mesmo disse, da nossa igreja, às vezes até de outras igrejas que acabam participando também. Tem diversas realidades aqui embaixo em Joinville, mas também lá em cima na Serra, onde pessoas luteranos participam e de outras denominações acabam participando, porque é a reflexão própria do evangelho também. Não é o interesse de querer dizer vai ter que vir para a nossa igreja, mas refletir a palavra de Deus, né? O senhor até comentou, né, sobre as famílias. Geralmente a gente é aconselhável não, né? É dito, enfim, sugerido que se reúnam nas ruas, né? Vizinhos e afins. Mas eu me recordo de quando eu era criança que eu participava com os meus pais e o grupo bíblico de reflexão. E o grupo bíblico de reflexão era com o grupo de casais que eles tinham, que foi formado no ECC. Então, além deles se reunirem todos os meses para um encontro, né? Do ECC, enfim, eles se reuniam toda semana na casa de um dos participantes para falar sobre o evangelho, fazer reflexão. Então era um momento muito gostoso, assim, que até mesmo eu, como criança, participava junto. Então, como coordenador diocesano de pastoral, quero agradecer a todos os animadores,
aqueles que acabam conduzindo o grupo, mas também a todos vocês que participam do grupo bíblico de reflexão. Se você ainda não participa, fica o convite. Procure na sua comunidade, na sua paróquia, aonde que tem um grupo bíblico de reflexão. Como participar? Que horário que acontece? E através, então, do livro do grupo bíblico, a gente vai crescendo cada vez mais no conhecimento da palavra, no conhecimento também da igreja. Então, de modo especial, agora, no meio do nosso encontro, de nosso programa Vida Pastoral, dar uma bênção para todos os animadores, através da intercessão de São Paulo. Abençoe e fortaleça cada vez mais essa bela missão de animar, de conduzir, de refletir a palavra de Deus em cada grupo bíblico de reflexão. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia? Já vem alguns programas que a gente vem dizendo alguns símbolos litúrgicos, algumas partes da liturgia e algumas partes da missa. E hoje a gente vai falar da cruz, que é um símbolo cheio de significados e está presente na vida dos cristãos. Para nós, católicos, o sinal da cruz é traçado no rito do batismo, seja em crianças ou em adultos, para nos garantir a vida eterna. A cruz também é símbolo de esperança e vida eterna. Os católicos acreditam que a morte de Jesus na cruz não foi o fim, mas sim o início de uma nova vida. Assim, a cruz representa a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo aos católicos a esperança de um futuro glorioso junto a Deus. Nesse sentido, a cruz desempenha um papel central e profundo na vida dos católicos. Ela simboliza a redenção, a fé, a reflexão, a imitação de Cristo, a participação nos sacramentos e a esperança da vida eterna. Ao contemplar a cruz, os católicos são lembrados do amor infinito de Deus e são convidados a viver de acordo com os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. A cruz está presente em diversos locais, né? Seja em acessórios como correntes, pulseiras e em adornos, como imagens nas paredes das casas, escritórios e principalmente nas igrejas. Na Santa Missa, como parte dos ritos iniciais, como a gente já comentou em um programa Vida Pastoral, a cruz é a primeira a entrar na igreja, levada geralmente por um acólito, que é chamado de cruciferário. Mas você sabia que, segundo as instruções gerais do Missal Romano, a cruz processional tem um local apropriado para permanecer dentro das igrejas? A regra é simples. Considerando que não deve haver duplicidade de símbolos dentro da igreja, né, como, por exemplo, ter apenas uma imagem de São José, apenas uma imagem de Maria e assim por diante, também o mesmo acontece com a cruz. Sendo assim, se não tiver uma cruz dentro da igreja, por exemplo, exposta na parede do presbitério ou já posicionada no presbitério, a cruz processional, após a procissão de entrada, ela vai ser posicionada de frente para os fiéis no presbitério, preferencialmente ao lado do altar. Porém, se já houver essa imagem do Cristo crucificado, essa cruz processional, após a procissão de entrada, ela deve ser guardada em um local apropriado, como a sacristia. E depois, após a bênção final, essa mesma cruz que ficou na sacristia durante a celebração, ela sai novamente como em primeiro lugar para a procissão, então, de despedida. Ou seja, então não é muito bem visto, né, que tenha duas imagens repetidas, como a gente falou, de São José, duas cruzes, para ficar mais, né, para as pessoas entenderem com mais facilidade, né, menos explicação. Não pode ter duas imagens de Maria com o mesmo título, vamos dizer assim, né? Duas Aparecidas. Duas Nossa Senhora Aparecida. Não é muito legal, assim. Então, dá uma olhadinha aí nessa paróquia, dá uma sugestão pro seu pároco, para dar uma revisada aí no que tem no seu presbitério. Eu vou dizer, não vou dizer aonde, mas eu já fui pároco num lugar onde, além do ícone que tinha também a imagem de Nossa Senhora, mas não era o ícone principal, vamos dizer assim, não era o ícone central.
mas além do ícone, ainda tinha 3 imagens de Nossa Senhora. E daí a gente foi reduzindo nesse sentido, para que o povo no começo ficou assim, mas tirou a imagem daqui, mas tinha imagem na entrada, na porta, imagem numa lateral da padroeira, na imagem do outro lado da padroeira do Brasil. Então, muitas vezes em comunidades tem essa duplicidade. A gente tem que, com respeito, explicar para as pessoas. Mas, por exemplo, então quando tiver um ícone, porque tem alguns lugares que tem ícone com cruz. Vamos dizer assim, por exemplo, a cruz de São Damião, que é utilizada, então, às vezes em paróquias de São Francisco de Assis, em outras paróquias, não há necessidade de ter ali uma cruz, então a processional também poderia ir para a sacristia nesse sentido, né? Desde que a cruz seja a central também, assim. E a cruz com o Cristo, né? E até porque a gente pode, até para explicar um pouco melhor, a gente está se referindo também ao espaço litúrgico, né, padre? Nada impeça que, por exemplo, na secretaria da paróquia tenha outra imagem de Nossa Senhora, ou um local apropriado na sacristia, mas a gente está se referindo ao espaço litúrgico que engloba, né, e faz parte de toda essa celebração que a gente tanto fala, né, da missa, das celebrações da palavra e afins. É uma questão harmoniosa. Mesmo as igrejas antigas, vamos dizer assim, elas têm, por exemplo, várias imagens de vários santos, mas de modo geral não fico repetindo os santos. Então nas laterais, né, tem paróquias que tem 6, 7 santos, outras 10, 12, mas os santos são nas laterais, e de modo especial central é Jesus, Maria, e também recordando que São José é patrão da igreja, então ele pode estar em todas as igrejas, né? Eu me recordo de uma igreja aqui em Joinville, que na época, também eu não entendi direito, um pouco do Você Sabia, a gente buscar trazer assim o sentido das coisas, né? Dar um pouco de embasamento para algumas coisas que às vezes a gente vê e não entende. Agora, entendendo essa instrução do missal romano, a gente percebe algumas coisas que acontecem nas nossas comunidades e que antes a gente não entendia, talvez. Teve uma comunidade que chegou um novo pároco e ele tirou, tinha uma Nossa Senhora Aparecida gigante, assim, na porta lateral da igreja, e foi tirada de lá, e o povo ficou meio se perguntando, né, por que o padre tá tirando aquela Nossa Senhora de lá, não sei o que, foi presente, não lembro direito a origem daquela Nossa Senhora, mas daí tiraram ela de lá. E botaram numa capelinha, fizeram um oratório com ela, então ficou um local até mais aconchegante para quem quer fazer sua oração. E vai de encontro a isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Ela não estava exatamente dentro da igreja, né? Mas também estava bem perto, né? Estava logo na porta de entrada, então estava concorrendo com a Nossa Senhora que estava dentro, próximo ao altar, né? Lógico que as imagens dos santos não vão brigar uma com a outra, né? Não. Mas é só para ter uma harmonia, como o padre comentou. E agora o Você Sabia, dentro do Você Sabia, a gente, quando toda semana a gente tem que ficar gerando conteúdo aqui pro Vida Pastoral, às vezes a gente fica nessa, né? Tá durante a missa lá, tá rolando a leitura do Evangelho, tá na homilia, daqui a pouco, o que passa na cabeça dos locutores do Vida Pastoral? Vamos pensar sobre Você Sabia durante a missa, né? Vai render no programa? Sim, a gente tá prestando atenção na liturgia da missa e pensando o que rende de informação, conteúdo aqui para o Vida Pastoral. Um dia a gente podia falar desses diversos tipos, onde surgiram, por exemplo, a evangelização através de vitrais, através de ícones e através de imagens. São 3 tipos de utilização de evangelização dentro da própria igreja também. Até As porque... pinturas também, né? até porque acho que dá pra gente até fazer um paralelo, né? Não entrando muito no assunto, mas nessa semana, dia 27, a gente celebrou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo que o padre Ronque falou na missa, não tem imagem, em si tem um ícone. Então tem essa diferenciação também, né? A gente sabe dos símbolos marianos, né? Enfim, mas ele deixou bem específico de que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não tem uma imagem como a gente é acostumado a ver, mas sim é um ícone
que representa essa expressão, essa característica mariana? Notícias da Diocese. Na semana passada, a gente já fez aqui uma passada sobre datas de festas juninas e julinas, mas vamos reforçar mais uma vez aqui a programação, o convite, né, a divulgação de algumas dessas datas para você aí que de repente está com vontade de comer um pinhão, tomar um quentão, comer um cachorro quente, levar a criança para brincar numa pescaria e todas essas coisas que tem nessas festas típicas. Então fique ligado aqui na programação. A gente começa pela festa na paróquia São Francisco de Assis, do bairro Saguaçu. Então nos dias 30 de junho e 1º de julho acontece o arraiá na paróquia ali do bairro Saguaçu. Ontem teve a missa sertaneja e venda de hambúrguer, mas hoje continua a programação, né, a partir das 14h, começando com o show de prêmios no centro comunitário. E à noite vai ter venda de risoto com linguiça blumenau. Também haverá barraquinha com venda de comidas típicas e barraquinhas com artesanato, pescaria e brinquedos e brincadeiras. Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva também acontece o arraiá, nos dias 1º e 2 de julho. E no sábado terá início da festa após a missa das 18 horas. No domingo, a partir das 11 horas da manhã, já vai acontecer algumas programações especiais, como venda de comidas típicas, fogueira, brincadeiras e atrações especiais. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Itaú também terá arraiá. Será no dia 8 de julho, no próximo sábado, e haverá uma festa julina nesse caso. A festa terá início após a missa das 17 horas. Haverá quadrilha, brincadeiras, animação e também comidas típicas. E no bairro Boa Vista também tem festa julina semana que vem. Então no dia 8 de julho, após a missa das 19 horas, acontece o arraiá da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Haverá casamento caipira, quadrilha, DJ, música ao vivo, touro mecânico, brinquedos para as crianças, leilão de fogueira e diversas comidas típicas, né, como a gente já comentou aí também nas outras festas. E no domingo, dia 9, será a partir das 11h30 da manhã e vai ter esse almoço com coxa e sobrecoxa de frango, arroz, maionese, farofa, salada, pelo valor de R$ 25,00 por pessoa. E no domingo à tarde, então lá no Boa Vista, a partir das 14 horas vai ter show de prêmios, pescaria, café com bolo, cachorro-quente, pastel e muito mais. E a última comunidade que a gente vai falar dessa programação de festas julinas é a comunidade São João 23 da paróquia São Paulo Apóstolo do bairro Comasa. Esse arraiá começa no dia 15 de julho, após a missa das 19h30, e será lá na comunidade localizada no bairro Iririú. E vai haver muitas apresentações locais, show de prêmios e muito mais do que a gente já comentou das outras festas. Queremos informar, convidar. Nesse sábado, dia 1º de julho, às 15 horas, terá a criação da nova paróquia Nossa Senhora Aparecida, no quilômetro 4. E também, junto com a criação da nova paróquia, será já a posse, então, da coordenação, mas a posse do novo e primeiro pároco dessa paróquia, o padre Wagner. Aproveitando, nas próximas semanas, vamos começar a falar também, né, as datas de posses das transferências que aconteceram na Diocese de Joinville. Como o padre falou, a primeira será com o padre Wagner, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E na próxima semana, no dia 8, começa então as posses, né, oficialmente. Isso, no dia 8 e no dia 9 também terão posses de párocos e administradores paroquiais. Então, nessa semana é a mudança. Quem sabe tem muita choradeira, né? No sentido, chorando Despedidas, né? de despedidas dos padres, do trabalho realizado e também já a expectativa, né?
de acolher o novo pároco. A importância é que a gente agradece por todo o trabalho realizado por cada padre que passou pela sua paróquia, e a gente tem esse coração aberto para acolher o jeito de ser, o jeito de conduzir, porque cada um é diferente, a gente não pode ficar fazendo comparações, né? Mas cada um tem uma maneira de estar conduzindo a paróquia, e a gente possa estar rezando também pelo novo pároco, pelo novo administrador. E nunca é demais reforçar o lembrete, né, de que se você quer entender um pouquinho mais o porquê acontecem as transferências de padres na diocese, tem no YouTube da Diocese de Joinville, a gente fez a live anunciando as transferências, e lá Dom Francisco dá praticamente uma formação, né, explicando da importância, né, do papel que o padre tem na comunidade e o que significam essas mudanças, né, quais são os critérios que ele utiliza para a mudança e tudo mais. Então, só recordando que as mudanças, de modo geral, elas serão feitas sempre nesse período. A partir do dia 1º de julho de cada ano, o padre assume a paróquia. Mas daí a posse dada pelo bispo, ela vai ao decorrer do mês de julho. Pode ser que aconteça alguma outra no mês de dezembro ou ali no início de fevereiro, mas é uma coisa muito rara. O ordinário é para acontecer sempre no mês de julho. Então a gente vai emendar com o mês missionário do dízimo, que também acontece nessa data. Então, pela segunda vez na Diocese de Joinville, julho será o mês missionário do dízimo. Vamos ouvir um recado de Dom Francisco para todos os fiéis da nossa diocese. Olá, meu amigo e minha amiga! Julho é o mês missionário do dízimo na Diocese de Joinville. E neste ano, somos chamados a proclamar com entusiasmo: sou católico, partilho com alegria. A partilha e a alegria refletem a nossa identidade como membros da Igreja de Cristo e o nosso compromisso em compartilhar os dons que recebemos com amor e gratidão. Experimente você também as graças de ser dizimista. Joinville, Diocese da Partilha! Então, para celebrar o mês missionário do dízimo nas paróquias, a coordenação diocesana da Pastoral do Dízimo elaborou uma proposta de programação e, para cada final de semana, foram indicadas sugestões de ações para dinamizar a formação, vivência, ação de graças dos dizimistas. Neste primeiro final de semana de julho, em cada comunidade está proposto que seja feita a procissão de entrada com os missionários dos dízimos nas missas e celebrações. Cada paróquia é convidada a motivar este momento, valorizando os missionários do dízimo e mostrando para a comunidade os banners, a camiseta da Pastoral do Dízimo, bandeirinhas e tudo mais que for apropriado para celebrar a abertura do mês missionário. Lembrando que o lema deste mês missionário do dízimo é Ide e anunciai a boa nova. Então aproveite para registrar esse momento e marcar a Diocese de Joinville nas redes sociais também. E você, coordenador da Pastoral do Dízimo, não deixe de entrar no nosso site da Diocese para seguir em sintonia com a programação dos finais de semana. Acesse partilha.diocesejoinville.com.br. A gente já falou de festas juninas e julinas, mas também está acontecendo esse final de semana a celebração de São Paulo Apóstolo. Então, lá no bairro João Costa vai acontecer um tríduo e festa do padroeiro na paróquia São Paulo Apóstolo do João Costa. No dia 29 e 30 de junho e também no dia 1º de julho acontece um tríduo de missas na paróquia. E no dia 2, no domingo, acontece a festa do padroeiro, com missa às 10 horas da manhã e logo após acontece um almoço com costela de fogo de chão e show de prêmios pela tarde. Neste programa já falamos um pouco sobre os grupos bíblicos de reflexão, né, motivados aí a partir da data de São Paulo Apóstolo, e temos uma notícia também aqui sobre o GBR, que na comarca Jaraguá do Sul vai ter um encontro comarcal de formação e é destinado aí para todos os animadores e participantes dos grupos bíblicos de reflexão. Então, atenção aí você que é do GBR da comarca Jaraguá do Sul. No dia 8 de julho, semana que vem, às 14h,
será na paróquia São Judas Tadeu, lá em Jaraguá do Sul. Então fica aí o convite para você que é do GBR da comarca Jaraguá do Sul. Estamos a menos de 2 meses da Festa das Vocações. Como a gente já prometeu há vários programas, vamos trazer um pouco mais de informações para vocês hoje. Então já deixa anotado na agenda, dia 27 de agosto, Festa das Vocações, com início às 8 horas da manhã até às 17 horas. Vai acontecer lá na Promosul, em São Bento do Sul. Então já conversa com a sua paróquia, na secretaria paroquial, se informar bem direitinho se eles vão ter uma caravana, né, um ônibus, ou se você vai se organizar com o seu grupo, da sua pastoral, do seu movimento. Mas queremos ver, né, toda a nossa diocese reunida, todas as comarcas juntas na Promosul no dia 27 de agosto. O padre que pode falar mais um pouquinho pra gente, dizer o que a gente pode ou não pode dizer nesse programa, mas o que eu sei é que vão ter muitos eventos, vão ter atrações musicais, muita oração, testemunhos. O que mais você pode falar pra gente, padre? Isso. Vai ter adoração, vai ter um espaço kids para as crianças, então não deixe de levar as crianças. Vai ter um momento conduzido também pelo setor juvenil. E nós, com certeza, como o cume de tudo, é sempre a celebração também, a Santa Missa presidida pelo nosso bispo Dom Francisco. Então já vai se organizando para dia 27 de agosto. Fazer a sua inscrição e daí também garantir a sua vaga, se a sua paróquia vai disponibilizar o ônibus através da sua paróquia, ou se você vai de carro, igual, é importante fazer também a inscrição. Então, assim como o padre falou, em breve, nas redes sociais da Diocese, no site, e também a gente vai avisar aqui no programa, a gente vai liberar um link lá no nosso site para você fazer a sua inscrição, para a gente também conseguir se organizar, saber quantos fiéis da nossa diocese vão participar desse momento. No dia haverá venda de alimentação, mas também você pode se organizar e levar seu lanche, sua partilha com a sua comunidade. Então esperamos todos vocês no dia 27 de agosto na Festa das Vocações. E falando em festa, também tem festa no próximo final de semana, dia 8 de julho, na comunidade São Pedro do bairro Paranaguamirim. Então, a comunidade São Pedro da paróquia São Miguel Arcanjo convida a todos com muita alegria para participar da festividade do padroeiro. No dia 8 de julho será preparada uma deliciosa feijoada e um show de prêmios, após a Santa Missa, que acontece às 18 horas. Compre seus bilhetes antecipadamente nas secretarias da paróquia ou pelo Instagram da comunidade São Pedro. E para essas e mais notícias, fique ligadinho no nosso site e nas nossas redes sociais, Diocese Joinville. Aniversariantes da semana. A nossa lista de aniversariantes dessa semana começa hoje mesmo, no dia 1º de julho, com o padre Luciano dos Santos, que a partir de hoje assume como pároco na paróquia São Luís Gonzaga, do bairro Itinga. Também nesse dia 1º comemora mais um ano de vida o diácono Francisco César de Moraes, da paróquia São José Operário. No dia 3 de julho comemora mais um ano de vida o diácono Adélcio Machado da Silva, da São Paulo Apóstolo. No dia 5, comemoram mais um ano de vida 2 diáconos, o diácono Amarildo e o diácono Geraldo. No dia 4 de julho, comemora mais um ano de vida o padre Pedro Rodrigues de Bastos. Também no dia 5, que eu esqueci, o padre José Demar Halbert, que ele é da paróquia Santo Antônio do bairro Bom Retiro, também faz aniversário de nascimento. Já nos aniversariantes de ordenação, comemoram mais um ano como padres o padre Felício Girelli, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia 3 de julho, e no dia 6, o padre Lucas, que ele é da paróquia São José, em Corupá. Parabenizando então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, também de ordenação, mas também você que está nos ouvindo e está comemorando mais um ano de vida, comemorando mais um ano também de matrimônio. Que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim, por isso passa a palavra para a Júlia, a Carol e o Eduardo para o seu recadinho final. Obrigada a todos os nossos ouvintes.
Que bom tê-los em mais um programa Vida Pastoral. E assim como a Carol já falou no início do programa, se você não conseguiu acompanhar o programa todo, né, do início ao fim, você pode escutá-lo novamente pelo Spotify, é só pesquisar por Diocese de Joinville ou Programa Vida Pastoral, e agora também pelo YouTube da Diocese. Esperamos vocês na próxima semana e até mais. Hoje eu não tenho grandes recados, então eu espero todos vocês na semana que vem para a próxima edição do Vida Pastoral. Bom final de semana! Eu vou chovendo molhado, né? A gente já falou outras semanas aqui, talvez, mas nunca é demais lembrar. Então, esse final de semana está acontecendo aí o Congresso Missionário Regional em Balneário Rincão. E, né, lembrando de praticamente todas as paróquias, né? Teremos representantes participando lá no Balneário Rincão. E também amanhã, domingo, né, acontece a missa de posse do novo bispo de Tubarão. Então também eu, a Júlia e o Padre Gélio também estaremos lá. E fica o convite, se você quiser acompanhar aí esse momento. Ainda não sei confirmar exatamente por onde será transmitido, mas terá transmissão, se não pelo Facebook e YouTube da CNBB, mas pelas redes sociais da Diocese de Tubarão, com certeza. Então fica o convite, de repente, se você quiser estar em sintonia nesse momento importante para a igreja do nosso estado. É isso então, da minha parte, reforço o convite para você deixar o seu recadinho lá no YouTube, dizendo o que achou do programa, o que mais gostou, o que quer ouvir. E nos vemos aí, nos escutamos na semana que vem aqui no Vida Pastoral. Agradecer a todos que nos acompanharam, rezaram conosco e também ficaram mais informados de todas as atividades pastorais e também convites para as festas, né? Tantas festas julinas que está acontecendo também e acontecerão. Pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo, que Deus abençoe a nós e possa conduzir também a nossa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.